Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo para nossa lista Tudo sobre Intercâmbio na Irlanda. Hoje nós vamos falar sobre as principais características de cada uma das 12 cidades que dá para fazer intercâmbio na Irlanda. É isso mesmo, Irlanda não é só Dublin e Cork não, tá? Tem outras cidades muito legais. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas, as principais características, para quem eu acho que deve valer a pena mesmo, dependendo do seu objetivo, quais os tipos de escolas disponíveis para você estudar. Vamos falar sobre empregabilidade, se tem trabalho, não tem, para quais setores. Vamos falar também principalmente do custo de vida, né? O pessoal sempre coloca nos vídeos aí, custo de vida atual na Irlanda. E quando você vai ver, a pessoa está falando sobre o custo de vida em Dublin. Não, a Irlanda, custo de vida em uma cidade é uma coisa. A gente entra assim quentes querendo saber de novidades, mas a pessoa só fala de uma cidade. Então aqui nós vamos fazer um resumão aí das 12 cidades e para quem vale mais a pena, tá bem? Para isso eu já quero compartilhar minha tela aqui, mostrando para vocês que todas as informações que eu vou trazer aqui nesse vídeo sobre custo de aluguel vai ser baseado aqui na média de custos das acomodações disponíveis no Daft, que é esse site de busca por imóveis na Irlanda, é o principal, tá? Existem outros, mas esse aqui é o mais utilizado. E vamos começar aqui abrindo o mapa da Irlanda, né? E passando aí por uma listinha de cidades. Começando aqui pela cidade de Cork, ficando aqui no sul da Irlanda, né? Cork, para quem não sabe, é a segunda maior cidade da Irlanda, onde tem ali algumas big techs, né, como por exemplo a própria Apple está estabelecida aqui, entre outras grandes companhias de tecnologia, mas o principal polo é o farmacêutico aqui na cidade de Cork. É uma cidade grande, super charmosa, né? Eu costumo dizer que Cork é uma cidade assim que tem lindos campos universitários, como a UCC, por exemplo, né? Uma cidade, vamos dizer assim, que tem uma arquitetura bem chamativa, né? Típica europeia mesmo. Muitos bares, cafés, restaurantes, né? Eles costumam decorar as fachadas com essas flores, assim. Tem o festival de jazz todo ano, super conhecido, que vem o pessoal da Irlanda inteira, até de outros países, para assistir. Legal em Cork é que tem a principal não, né? Mas vamos dizer assim, a Cork English College, que é a escola que tem hoje o maior índice de aprovação no IELTS, tá? Então hoje, se você quer, depois do seu intercâmbio, né, fazer um curso de graduação, pós-graduação, você vai precisar do certificado IELTS, e a Cork English College, além de ter o maior índice de aprovação no IELTS, eles também são centro de exames, né, tanto IELTS quanto Cambridge. Então, quem estuda nessa escola, geralmente a gente recebe um feedback extremamente positivo. Tá? É uma escola que vai ter aí uma média de 8 alunos por sala, né? A sua maioria estrangeiros, né? Poucos brasileiros na escola hoje, onde você consegue focar bastante no idioma, atividades extracurriculares aí praticamente todos os dias de segunda a segunda, né? Bem pertinho do centro, né? O centro tá aqui, é só você atravessar a ponte, já tá na escola. Então, Cork acaba sendo assim uma cidade muito boa para quem tem um propósito mais acadêmico, por conta da Cork English College. Também tem outras escolas, tem a SESC, que a gente super recomenda também, que é um pouco mais acessível, né, em relação a Cork English College. A Cork fica no sul da Irlanda, a mais ou menos umas 3 horinhas aqui, 3 horas e meia de Dublin, de ônibus, tá? Então, embora tenha aeroporto em Cork, né, os melhores voos estão em Dublin, mas se você quiser fazer trajetos curtos aqui para o País de Gales, ou mesmo para o próprio Reino Unido aqui, ou países mais próximos aqui, como Dinamarca, Holanda, Bélgica, tudo, saem voos aqui de Cork, então não tem tanta necessidade assim de você ficar pegando o voo lá de Dublin, né? É uma cidade que hoje, infelizmente, passa por uma crise forte, tanto de acomodação quanto emprego. Então, assim, Cork, a gente sabe que para a gente conseguir trabalho enquanto intercambista, inglês limitadão, né? A gente vai precisar de uma cidade que tenha um movimento turístico. Cork até tem algum movimento turístico, mas não é muito forte da cidade. Como eu falei, se você já tem um inglês bom, você tem uma carreira na área de farmacêutica ou até mesmo tecnologia, pode ser uma boa oportunidade. Você não vai demorar tantos meses ou anos para conseguir uma oportunidade para trabalhar na sua área. Mas se você for querer chegar na cidade com um dinheiro limitado, já contando que, né, o dinheiro da comprovação financeira aí, a gente não recomenda você pegar dinheiro da comprovação financeira emprestado, tá? Até mesmo se você for para Cork, porque pode demorar um pouquinho para você conseguir o seu primeiro emprego, né? A gente teve aí bastante relatos dos nossos alunos, os últimos alunos que foram para Cork demoraram uma média de 3 a 4 meses para conseguir o primeiro trabalho. O custo de vida não é baixo por conta da dificuldade de encontrar acomodação em Cork, então o custo do aluguel está bem alto. Hoje já é mais comum você dividir quartos, né, em Cork, que não era muito comum até um tempo atrás, como é hoje em Dublin, né? Mas
enfim, o Cork, infelizmente, hoje é bom um planejamento bem sólido e preparação financeira, chegar com inglês razoável, até mesmo para você não ter tanta dificuldade assim, tá? Eu tô começando, pessoal, pelas cidades que eu acho que tá com um pouquinho mais de dificuldades assim, tá? Depois eu vou falar para as cidades que eu acho que estão valendo mais a pena hoje, tá? Lembrando que na Irlanda são apenas 5 cidades: Dublin, Cork, Limerick, Galway e Waterford, nessa sequência de maior para menor. Tá, Cauê, mas e todas essas outras não são cidades? Na verdade, são consideradas como towns ou villages, tá? Essas que estão aqui, quando a gente afasta um pouquinho, aparece, são consideradas towns, que tem aí acima de 5 mil habitantes. Mas todas as outras menores são villages, né? Abaixo de 5 mil habitantes. Mas tem escolas também na town, tá? Então vamos começar pelas cidades que, como eu mencionei, que eu acho que nesse momento não tá valendo a pena. Aí tem depois Drogheda, que é uma pequena town também, mais ou menos próximo de Dublin, daria mais ou menos aqui uns 30 minutos até o aeroporto de Dublin, de ônibus rodoviário, depois mais um ônibus circular de mais uns 30, 40 minutos até Dublin. Então pode colocar aí 1h30 até Dublin, porque tem muita gente que vem estudar em Drogheda, porque tem uma escola bem baratinha, mas acaba que aqui não tem tanta oportunidade de trabalho, então o pessoal vem trabalhar em Dublin, só que é muito caro. Se você for pegar ônibus, 4 ônibus por dia, né, 2 para ir, 2 para voltar, no final do mês acaba compensando você pegar essa grana e investir num lugar só, do que ter que ficar pegando estrada, tá? Um dos problemas de Drogheda, além do emprego, o custo de vida não é tão baixo assim, porque é uma cidade que tem muitas pessoas que moram aqui, mas trabalham em Dublin, só que são pessoas que têm carro, irlandeses, europeus, né? Estudante é mais difícil. Então, assim, de carro fica aí uns 40, 45 minutinhos mais ou menos por essa M1, acho que até menos. Então fica mais fácil. Só que assim, o custo de vida em Drogheda não é tão barato não, tá? Aqui você vai ter um custo de vida um pouco mais alto do que nas cidades do mesmo tamanho, e eu vou demonstrar isso já já para vocês na parte de custo de acomodação. Outra cidade que está parecida como Cork é a cidade de Limerick, tá? Limerick, pessoal, é a terceira maior cidade, é uma cidade parecida com Dublin em termos de arquitetura, mais suburbana, né, esses prédios mais antigos. É uma cidade mais industrial do que turística, tá? Houve uma época, o pessoal que acompanha a gente aqui desde 2015, 2016, 17, 18, essa época Limerick estava excelente, mas da pandemia em diante começou a ficar muito caro morar em Limerick, que era uma das cidades mais baratas, e hoje também está com crise de emprego. O pessoal tem relatado aí, demora aí também de 3 a 4 meses para conseguir o primeiro job, né? Então é um tempo que você fica aí sem poder receber, só gastando dinheiro da comprovação, né? Infelizmente não tem assim escolas que eu posso dizer assim, pô, vai nessa aqui para você conseguir uma boa nota no IELTS. Infelizmente não tem, mas é uma cidade linda, como vocês podem ver, mas infelizmente se vocês olharem depois no Daft, o custo de vida aqui não tá mais valendo a pena para o que a cidade entrega. Saindo de Limerick, nós temos a cidade de Athlone, que fica bem no meio da Irlanda. Eu falo cidade porque é mania, tá, gente? Mas é tal, né? Então aqui, ó, Athlone tem poucos habitantes, se eu não me engano, acho que são 14, 17, alguma coisa assim, 1000 habitantes. É uma cidade pequena, dá pra você fazer tudo a pé, muito bonitinha, cheia de parques, né? Tem uma boa escola, tá passando por uma reestruturação agora, o pessoal tem reclamado um pouquinho sobre a falta de professores, mas eu acredito que eles estão alinhando isso tudo certinho. É uma escola mais acessível, portanto é uma escola que tem bastante brasileiro, né? Mas é uma cidade que a gente já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre Athlone, com alguns alunos, inclusive, falando um pouquinho das suas experiências. A gente já teve aluno que ganhou visto de trabalho, mesmo trabalhando como kitchen porter. Kitchen porter que é aquele que lava a louça no restaurante, né? Porque ia acabar o visto dele, o chefe perguntou se ele queria o visto, ele falou, mas eu não posso, sou kitchen porter. Não, tranquilo, eu vou te registrar como chefe de cozinha e se você quiser a gente até paga um curso, mas depois você tem que mudar para sua função para cozinha. E tá lá até hoje, acho que ele mais um conseguiram essa oportunidade. E por que acontece isso, né? Já falei em vídeos aqui que cidades pequenas, quando tem hotéis, assim, grandes restaurantes, geralmente eles têm muita dificuldade de encontrar mão de obra, né? Então eles acabam valorizando aqueles estudantes que são bons trabalhadores, bem esforçados, né? E acabam dando um jeito ali de conseguir um visto de trabalho, mesmo numa função, né? Com o cara sem tendo experiência nem nada. Então, claro, não acontece com todo mundo, mas tem relatado aqui no canal e a gente sabe de outras histórias parecidas. Então, Athlone, para quem curte aí uma privacidade, você vai conseguir quartos aqui mais barato, tá? Inclusive para casais conseguirem morar sozinhos, né? Alugar um imóvel aí por conta, mesmo com salário mínimo. Saindo de Athlone, nós temos a cidade de Naas, tá? Que fica aqui um pouquinho mais perto de Dublin, dá mais ou menos uns 40 minutinhos de ônibus de Dublin, tá? Naas tem uma excelente escola, que é a Avante, tá? Já vou falar um pouquinho mais da escola. Tive lá em Naas, gravei com os vídeos, né? Eu só não consegui editar, não faz nem muito tempo
fui agora no finalzinho do ano, fui pra lá, conheci o pessoal da escola, visitei a escola, andei pela cidade, filmei com drone todo esse córrego aqui. É muito bonito, é uma região assim parecida com Athlon, né, mais rural. E também, assim, o custo de vida é um pouquinho mais alto que de Athlon, mas também dá para você ter boas condições de moradia nessa cidade, e principalmente segurança, paz, tranquilidade, né? É uma cidade bem, bem tranquila, bem família mesmo, né? A Avante, que é a escola na cidade, é uma das únicas escolas que tem o nível C2, né? Então, para quem tem interesse em fazer um curso para poder dar aula de inglês depois, é uma escola boutique, né? São poucos alunos na escola, com níveis que vão aí desde o básico até o super avançado, que é o C2, né? São poucas escolas na Irlanda que tem o nível C2. Super recomendo, tá? Os donos são super simpáticos, né? A escola é super bonitinha, fica no centrinho ali também. Esse é o Lounge Room, né? É uma escola, não é do valor de escola de visto, assim, então, né, vão ter menos brasileiros, mas também não é das mais caras, tá? Super vale a pena quem quer ter qualidade de ensino, uma boa estadia, uma boa experiência. É uma cidade que você já não vai chegar trabalhando, assim, logo de cara, mas por ser uma cidade pequena e todo mundo conhece todo mundo, você sempre tem indicações, né? O pessoal acaba trabalhando no hotel ali da frente, que eu acabei esquecendo o nome, mas eu vou postar aqui no vídeo quando fizer o vídeo sobre Naas. Depois, saindo de Naas, temos uma novidade, Wexford, tá? O Wexford é uma cidade que eu me surpreendi. Nós temos um casal de brasileiros que querem estudar em Wexford por uma questão do pet deles, que é grande, né, o cachorro, e parece que eles têm um conhecido na região que aceitou ficar com o pet até eles conseguirem se estabelecer e conseguir alugar uma casa. É uma cidade que tem uma praia linda, né, que é praia de areia mesmo, né, geralmente as praias na Irlanda são de pedra, e essa praia aqui fica forrada no verão. Eu vi alguns vídeos depois, eu fiquei encantado com essa cidadezinha. Já passamos por Wexford, acho que eu almocei aqui uma vez, mas tem tantos anos que eu nem me lembro direito, a Anne que comentou, mas eu andei dando uma pesquisada. Se vocês puderem pesquisar no YouTube sobre Wexford, vocês vão ficar impressionados sobre a cidade, porque é uma cidade pequena, mas tem uma boa estrutura, custo de vida bem acessível, uma boa escola, rodeada por água. Eu adoro água, né? Se você quiser um destino um pouco mais alternativo na Irlanda, né, com pouco contato com a língua portuguesa e focar bastante no inglês, super recomendo a cidade de Wexford. Bom, eu acho que por ter, né, essas praias, tudo na região, Wexford acaba tendo bom movimento aí nos hotéis, tá? Para quem busca trabalho na parte de hospitalidade. Lembrando que a alta temporada na Irlanda começa ali entre maio e vai até meados de agosto, setembro, tá? Eu falei 12 cidades, na verdade são 11, tá, gente? Porque Waterford, até esquecendo de avisar, Waterford, infelizmente, essa cidade que eu amo tanto, já morei aqui por 2 anos, minha esposa, filho, ela vai descontinuar o curso de inglês, vai ficar só com outros tipos de curso, Erasmus, enfim. Então não vai ter mais curso de inglês aqui em Waterford. Então, para estudantes brasileiros, não vai mais ter essa opção. Então estamos com 11 cidades agora na Irlanda. Depois eu vou aqui para Bundoran. Gente, Bundoran é uma vilinha de 2.000 habitantes que está começando a voltar igual aos bons tempos, né? Bundoran tem essa Bundoran Beach, que é cartão postal na Irlanda, onde tem os campeonatos de surf, tem os festivais de verão aqui, que a cidade fica super movimentada. Era ótimo para quem queria guardar dinheiro, porque é uma cidade que o custo de vida é o mais baixo de todas as cidades, não tem mão de obra disponível, então a galera fazia aí 60, 70 horas na alta temporada por vários meses seguidos, e depois no inverno, que morre um pouquinho, o pessoal nem se preocupava com grana. Guardava o dinheiro, ia viajar, nossa, a gente chegou a ter aluno que gastava 500 euros num apartamento de 2 quartos, mas claro, as coisas mudaram, né? Teve a guerra e depois vem muitos ucranianos refugiados que acabaram se estabelecendo nos hotéis subsidiados pelo governo irlandês, e acabou que isso impactou bastante o turismo, né? Isso eu tô falando de 2022, 2023, né? De 2024 para cá as coisas começaram a voltar ao normal, tá? Hoje, assim, 2026, a gente acredita que Bundoran vai ter um verão bem mais promissor do que os dos últimos anos. Então Bundoran, assim, tem meio que uma particularidade, né? Porque realmente é uma vilinha, né? Aqui tem uma excelente escola para quem quiser ter uma imersão bem profunda no inglês, né? Tem a Dels, cadê ela? Aqui, ó. Fica essa escola aqui, super recomendo, tá?
dá para vocês ficar, eles têm a própria acomodação, né, que é como se fosse um B&B, né, para quem conhece o que é o B&B, não é o Airbnb, né, mas o Bed and Breakfast, eles têm o próprio, tem vídeos da escola aqui no canal, para vocês olharem depois, eles têm vista para o mar, é uma escola bem interessante, assim, para quem quer realmente imergir. Bundoora a gente super recomenda para as pessoas que gostam de lugares mais alternativos, gosta de fazer trilha, hipismo, né? Eles têm passeios a cavalo, tem as cervejarias artesanais aqui da região, tem os festivais, né, de música, de reggae, de esportes que rolam durante a época de verão. E eu super recomendo Bundoora, sabe para quem, pessoal? Para pessoas que trabalham remoto, tá? Então eu tenho uma renda razoável no Brasil, mas para o euro ficaria muito puxado. Mas aqui você consegue alugar quartos por um valor mais acessível do que qualquer outra cidade na Irlanda que tenha escola de inglês, tá? Então se você busca uma cidade que tem uma boa escola e que tem um custo acessível de moradia, essa cidade é Bundoora. A desvantagem é que ela é um pouquinho isolada das principais cidades, como por exemplo Dublin, Galway, né? Assim, beleza, né? Se você viajar mesmo de ônibus até Dublin, vai dar mais ou menos 2h30, 3 horas, embora seja lá quase no norte da ilha, tem alguns acessos rápidos, tá? Dependendo do horário também. Galway vai ser um pouquinho mais demorado por conta do trajeto aqui, mas tem algumas cidadezinhas pequenas, como Sligo, por exemplo, que daria para visitar, até mesmo Irlanda do Norte, né, onde você pode visitar aqui Belfast, né? Enfim, é uma cidade que realmente são para pessoas que têm gostos mais, que gostam mais de natureza, um pouquinho mais de tranquilidade, porque é realmente um spa aqui, gente. Aqui vocês vão ter imersão total com a cultura local e pouquíssimos brasileiros, talvez no máximo 5. Tá? Então dá para curtir bastante assim a cultura. Depois de Bundoora, nós vamos para a cidade de Bray, tá? Que fica aqui pertinho de Dublin. Bray, por sua vez, já é uma cidade um pouco maior. Tem uma excelente escola aqui, que é a ATC Language, tá? Que fica de frente para o mar. Também tem preparação para IELTS, então para quem está focado aí no campo acadêmico, super recomendo essa escola. Poucos brasileiros, eu acredito que 15% mais ou menos, hoje do pessoal da ATC são do Brasil. Tem vídeo no canal aqui sobre Bray, sobre a ATC, mas é uma cidade que para quem gosta de praia, né, apesar de ser uma praia de pedregulhos, né, é muito bonito, muito organizada, limpa, a arquitetura bem antiga, né, tem alguns pubs aqui que geralmente dão oportunidades para os estudantes. É uma cidade assim que tem um movimento turístico forte no verão, então se você chega na alta temporada você não tem tantas dificuldades para conseguir trabalho. É uma das melhores cidades, inclusive, para conseguir trabalho na Irlanda no setor de hospitalidade, e tem um custo de vida razoável, assim, né, não é dos mais baratos, mas é mais barato que Dublin, mais barato que Cork, mais barato que Limerick, talvez até mais barato que Galway. Pau a pau com Galway, eu diria. Então, Bray para quem curte uma paisagem, uma praia, uma vida mais tranquila, bem pertinho de Dublin, dá 35 minutos de trem até Dublin, né? Então, super de boa, assim, se você de repente quer alguma coisa mais agitada, tem um bom ensino de qualidade, boa qualidade de estrutura, principalmente de acomodação, um custo mais acessível, mas também curtir uns finais de semana em Dublin, é super pertinho, é só pegar o trem, né, que vai costeando ali todo o litoral ali daquela região de Dublin, é super bonito. Bom, daí saindo de Bray, nós temos a cidade de Dublin, né, que é a mais conhecida. Dublin, que por sua vez é capital, maior cidade, né? É a cidade que tem mais oportunidades em praticamente todos os setores, tá? Não só turismo, né? Mas para quem vai como estudante, não é a cidade que a gente recomenda para quem quer juntar dinheiro, tá? A gente sabe que aqui tem mais oportunidades, mas como a gente sempre fala, é a cidade também que é muito saturada, então tem muita mão de obra disponível e de gente desempregada precisando de trabalho. Porém, pessoal, Dublin, você já tem um inglês bom, se você é da área de tecnologia, engenharia, entre outros setores, Dublin pode ser um destino promissor para sua carreira. Tem muito mais escolas em Dublin, né? Escolas mais acessíveis, escolas mais específicas, né? É a cidade que tem maior quantidade de, vamos dizer assim, entretenimento, né? Por motivos óbvios, é a maior cidade, a cidade mais turística, né? Tem as principais universidades, lindos parques, né? Uma cultura bem interessante, assim, com a questão da miscigenação cultural de pessoas do mundo inteiro que moram em Dublin. Tem bastante imigrante, né, principalmente brasileiros. Tem muitos mercadinhos brasileiros, balada brasileira, enfim, onde o pessoal realmente, a preferência aí dos brazuca é a cidade de Dublin. Lembrando sempre, pessoal, Dublin tem aquela problemática do naná, né, que são aqueles adolescentes que acabam violentando imigrantes, né. A gente já tem muitas matérias aí, tanto dos portais de notícia do Brasil, quanto da mesmo locais,
estatais, né, da RTE e por aí vai. É a cidade que mais alojou refugiados, então tem um certo problema social rolando hoje, protestos, né, em relação a esses imigrantes refugiados que não são bem refugiados, né? Já falou sobre isso, não vou muito aprofundar. Só tô falando assim as desvantagens que seria essa parte da violência, né, que geralmente é mais concentrado na cidade de Dublin, e o altíssimo custo de vida. Aqui a gente já está falando aí de uma das cidades mais caras da Europa, podendo chegar muito próximo a Londres, Paris, né? Realmente um custo de vida bem alto aqui. Então, para quem tem a intenção de chegar em Dublin e ter assim vamos dizer assim, uma qualidade de vida em termos de moradia, é difícil, tá? Porque você vai com um salário mínimo, é difícil pagar um quarto privativo. Então você tem que dividir quarto com várias outras pessoas, né? E isso pode gerar algumas problemáticas, como falta de descanso, né? Porque o pessoal entra e sai de madrugada para ir para as baladas, privacidade, mesmo se você quer namorar, quer estudar, enfim, não tem espaço assim, né? Para você poder ficar tranquilo. Então, realmente tem essas coisinhas aí que a gente tem que ponderar em relação a Dublin, tá? E também essa questão do trabalho, se você quiser fazer bastante horas, né? Ou você dá sorte de conseguir tudo no mesmo lugar, mas o normal é que o pessoal fique aí, pegue 2, 3 empregos para conseguir complementar suas horas. Por conta da quantidade de mão de obra disponível, os profissionais acabam não querendo arriscar e extrapolar as horas permitidas para trabalhar, que são 20 horas semanais. Saindo de Dublin, nós vamos aqui pro ladinho, ó, para a cidade de Dún Laoghaire. Essa sim é uma baita de uma vantagem que pouquíssimas pessoas falam. Uma cidade linda que fica apenas 15 minutos de trem de Dublin e uma das principais cidades para você fazer dinheiro, se essa é a sua intenção, porque aqui o movimento turístico é muito forte, principalmente no verão. Não tem mão de obra disponível, então a galera aumenta as horas dos estudantes. Então, para quem quer ter qualidade de vida, trabalhar um pouquinho mais, ter uma boa experiência também com escola de inglês, a gente super recomenda a cidade de Dún Laoghaire. Tem alguns vídeos sobre Dún Laoghaire aqui no canal, já com vídeos que a gente já foi para lá, já fez algumas imagens. Então super recomendo essa cidade, principalmente para casais, pessoas aí que querem ter um pouquinho mais de paz, tranquilidade em relação à segurança e custo de vida um pouco mais acessível do que o de Dublin. Bom, aí saindo de Dún Laoghaire, nós temos que ir para a última cidade então que a gente mais recomenda hoje, que é a cidade de Galway, tá? Por que a gente recomenda muito Galway? Primeiro porque tem duas excelentes instituições de ensino, super tradicionais, renomadas. É a cidade que você consegue fazer mais dinheiro de todas as 11 cidades na Irlanda por conta do turismo extremamente acentuado, tá? Então aqui realmente não tem mão de obra, o pessoal acaba extrapolando as horas. Tem vários relatos aqui no canal de podcast dos alunos falando que chegaram a fazer 70 horas por semana. Então assim, é uma cidade que você já praticamente chega trabalhando. E é uma cidade pequena, né? 90 mil habitantes, né? Então você tem ali vários festivais ao longo do ano todo, vários festivais de música, gastronomia, artes, cultura, esportes, né? Então todo o ano, né, praticamente tem alguma coisa rolando e aí o pessoal consegue, além de tudo, participar dos eventos, trabalhar mais, enfim, é uma cidade muito, muito, muito bonita, como vocês podem ver. Então, assim, o feedback que a gente tem, assim, essa é a cidade que a gente tem menos feedback negativo de todas, tá? Todas. Dificilmente alguém reclama alguma coisa de Galway. A única coisa que o pessoal fala é que as escolas, né, podiam ser um pouquinho mais baratas. Mas eu acho que o que você gasta mais na escola, você recupera já logo no primeiro, segundo mês, por conta do tanto que você consegue trabalhar. E aí você joga isso aí ao longo de 2 anos, né? Imagina o caixa que dá para fazer. Tem muito, muito vídeo aqui no canal sobre Galway, né? A gente já teve lá, moramos em Galway, então tem muita coisa disponível aqui no canal para vocês conhecerem. Agora vamos falar então sobre o custo de vida. Vamos começar aqui falando sobre a questão dos quartos. Para quem está começando as pesquisas agora, saibam que você não vai chegar a alugar uma casa na Irlanda, tá, gente? Isso não acontece normalmente. Pode acontecer, mas é mais difícil. O normal é que você alugue um quarto numa casa compartilhada, tá? No interior, geralmente o pessoal tem o quarto privativo. Na capital, em Dublin, ou até mesmo agora em Cork, é mais comum você dividir quarto, porque senão não dá para pagar, né? Já vou explicar o porquê. Hoje o salário mínimo na Irlanda, tá, e já contando os impostos e tudo mais, vai estar numa média de 1.900, 2.000 euros, tá? Isso assim, sem fazer hora extras, né? Isso um trabalho de 40 horas semanais. Ah, Cauê, mas eu fiquei sabendo que só pode trabalhar 20 horas. Sim, é verdade, só pode trabalhar as 20 horas, porém, dificilmente você vai conhecer alguém que trabalhe somente as 20 horas. Não estou dizendo que é para você fazer isso, estou dizendo que o que acontece de fato, tá?
tá? Entendam bem isso. Então vamos lá, gente. Vamos pegar aqui, ó, um custo de vida que vai de 200 a 1.200 euros, mais ou menos. Então, começando aqui por Galway, né? Galway hoje um quarto single. O que é o quarto single? Quarto de solteiro com uma cama de solteiro, tá? Vai estar na faixa aí de uns 550 a 650 euros, mais ou menos um quarto de solteiro. Em Dublin, um quarto de solteiro, ele vai estar variando aí na faixa de 900 a 1.200 euros, tá? Um quarto de solteiro. Cork, entre 600 e 800 euros. Naas, na faixa de 400 a 550 euros, Bray na faixa de 500 a 600 euros, Wexford na faixa de 400, 350, 450, às vezes 500 euros, Limerick na faixa de 600 a 700 euros, Athlone também na faixa de 400 euros, Dunleary também na faixa de 600 e pouquinho, e Bundoran você consegue encontrar quartos single, caminha de solteiro, por 350, 300, às vezes 400, 450, mas é possível você achar ainda quartos na faixa de 350 euros em Bundoran. Aí vamos pro quarto double, tá? Lembrando, gente, que quarto double, ele é o quarto com cama de casal, tá? Mas nem sempre por ser double aceita casal, tá? Depende muito da configuração da casa. Mas vamos colocar aqui, né, que tem algumas que aceitam. Então em Galway, um quarto de casal, né, cama de casal, vamos dizer assim, na faixa aí de 900 a 1.000 euros, tá? Até consegue um pouquinho mais barato. E em Dublin, normal que você encontre aí a partir de uns 1.300, 1.400 euros. Em Cork, na faixa de 1.100, em Naas na faixa de 850, Bray na faixa de 1.000 euros. Quando eu falo na faixa, pessoal, pensa assim entre 900, entre um gap de 100 euros para menos, 100 euros para mais, tá? Wexford na faixa de 750 euros, Limerick 900 euros, Athlone 750, Dunleary 1.100 euros e Bundoran 600 euros, tá? Eu acho que em Bundoran com 600, 700 euros você aluga um apartamento de um quarto também, viu? Então assim, Bundoran, Athlone, Wexford, até mesmo Naas, eu acredito que você consiga. Ó, vai lá. Quanto custa um apartamento de um quarto em Bundoran? Nessa faixa de 700, 900 euros no máximo. Quer dizer, no máximo não, né? Depende da casa. Se for uma baita de uma casa, é mais. Mas se for um apartamentinho de um quarto, uma kitnet, é essa faixa aí. Dunleary é difícil, mas acho que você encontra aí 1.500. Athlone, você consegue achar apartamentos aí por 1.100, 1.200. Em Wexford também, 1.100, 1.200. Naas, na faixa aí de 1.400, 1.500. Então são cidades que dá sim para você pagar o aluguel de um imóvel particular só para vocês e um casal ganhando um salário mínimo, tá? Dá para pagar. As outras cidades já ficam um pouquinho mais complexo. Agora vamos falar sobre a dificuldade em conseguir acomodação na baixa temporada nessas cidades. Então em Galway, mais ou menos na época ali que vai entre janeiro, fevereiro e março. Em Galway, a dificuldade, ela diria que é nível 2, tá? Eu coloquei um pouco menos aqui, mas eu acho que é um pouquinho mais. Nível 2, é difícil, mas nem tanto, tá? Hoje já tá bem melhor. Hoje, se você for olhar no Daft, tem muito, mas muito mais quarto disponível. Se a gente for comparar hoje 2026 com o que foi a 2022, 2023, até mesmo ali 2018, em Galway, né, tem muito mais acomodação disponível no Daft nessa época do ano do que naquela época. Não estou dizendo que está bem mais fácil, mas está menos difícil. Dublin mais ou menos é a mesma coisa, porque é uma cidade bem grande, né, com bastante opções de acomodação, principalmente em quarto compartilhado. Cork e Limerick vão ser as cidades mais difíceis de conseguir acomodação, mesmo na baixa temporada. Agora, se a gente for para alta temporada, gente, tô ficando meio rouco. Nossa, eu atendi um monte de gente hoje, conversei bastante. Já gravei outros vídeos, então peço desculpa. Na alta temporada, as cidades que têm grandes centros acadêmicos, como Galway, Cork, Athlone, Limerick, essas cidades vão sofrer bastante. Essas outras que não têm universidades, é por conta do verão, né, que fica muito cheia a cidade com pouca acomodação. E algumas delas têm o turismo e tem as universidades, como é a cidade de Galway, por exemplo. Então, em meses ali que vão entre junho, julho, agosto, setembro, são os meses mais difíceis de acomodação. Aí fica bem difícil mesmo. Galway, Cork, Limerick, Athlone, Dunleary e Bundoran. Dublin, por ser uma cidade bem grande, não é tão difícil assim. Naas não é uma cidade tão procurada, não tem tanto turismo, mesmo para Wexford. Wexford acho que talvez um pouquinho mais difícil, tá? Porque tem um certo turismo em Wexford, sim. Corrigi isso aqui só. Trabalho na alta temporada. Vamos dizer aqui, as dificuldades de 1 a 6 para conseguir trabalho na Irlanda, nessas cidades, na alta temporada, que vai de maio até meados de setembro, mais ou menos. Em Galway, dificuldade nenhuma. Dublin, muito pouco. Cork, tá com crise. Naas, não tem tanto turismo, então fica nessa média aí, vai muito de sorte, tem gente que já chega trabalhando, tem gente que já demora um pouquinho mais. Bray, não é difícil de pegar trabalho na alta temporada. Wexford, eu diria que entre junho e julho talvez seja mais fácil, tá, do que difícil, mas eu vou colocar assim, por eu não ter tanta segurança assim, não querer contar com a sorte, eu diria para ir já bem preparado, mesmo em Wexford, que eu sei que tem um pouquinho de turismo. Limerick tá em crise. Athlone,
não tem tanta dificuldade. Dunleary, né, simples de tudo. Bundoran, a mesma coisa. Isso na área de hospitalidade, tá, gente? Trabalho na baixa temporada. Galway e Dublin são cidades mais tranquilas de conseguir trabalho mesmo na baixa temporada. Cork já vai ficar mais difícil, assim como Limerick, e Bundoran que morre, né? Vira praticamente uma cidade fantasma. Athlone também cai um pouquinho o movimento, e depois, assim, Bray, Naas, Wexford vão ficar mais ou menos no mesmo nível, assim como Dunleary também, tá? Lembrando, gente, que Dunleary é encostado em Dublin, tá? Então, qualquer coisa, se pintar uma dificuldade na baixa temporada, corre para Dublin, 15 minutinhos de trem, dá para você pegar uns jobs lá. Bom, então, para quem eu recomendo, né, as principais cidades? Então, assim, se você busca uma experiência tranquila, sem tantos perrengues, né, tirando essa questão de acomodação na baixa temporada, Galway é onde você vai ter uma das melhores escolas de inglês na Irlanda, fácil de conseguir trabalho, bastante oportunidade de você fazer bastante horas e não ter um custo de vida dos mais elevados, como Cork e Dublin, por exemplo. Mas, lembrando, você é uma pessoa bem baladeira, que gosta de bastante diversidade de baladas, danceterias, etc., vai ter que ir para Dublin, não tem outro lugar. Tá? Dublin só tem aquelas questões do custo de vida ser mais alto, não conseguir ter um quarto privativo. Não é que não consegue, gente, você até consegue, não me interpretem a mal. É que vai demorar uns meses, talvez no primeiro visto você não consiga um quarto privativo por conta dos contatos, né? Eu acho que vai aos poucos, né? Aos poucos você vai fazendo contato e você fica sabendo de alguém que conseguiu um quarto que é da época ainda, que custava aí menos de 1.000 euros um quarto privativo, que vai sair, é seu amigo e aí ele passa a vaga para você. Mas não conte que você vai chegar em Dublin já num quarto privativo, tá? É mais difícil. Quem quer estar perto de Dublin pelas oportunidades, mas quer fugir desse negócio do custo de vida alto e violência, mas quer ter as oportunidades, principalmente de trabalhar na própria área, Bray e Dunleary vão ser opções de cidades próximas que dá para você pegar um transporte e chegar em Dublin rapidinho, tá? Naas vai ser um pouquinho mais afastado, mas dá também para você ter uma jornada um pouquinho mais longa até a cidade, mas é uma cidade que daria, caso necessário, para você percorrer até Dublin, mas não é algo assim que eu vejo muito vantagem nisso, não. É mais para quem quer ter uma vida tranquila, nível de acomodação excelente, nível de escola excelente, numa cidade muito, muito bonitinha. Athlone, a gente vai recomendar para pessoas, casais, né, principalmente que querem ter uma privacidade, ter uma kitnet, um apartamento de um quarto, que vai ter uma escola um pouquinho mais simples, né, o ensino aqui estão passando por uma reestruturação, então não sei se, né, vai ser a escola que vai te dar o benefício do IELTS, mas tem essas vantagens do custo de vida, ter os hotéis ali que dá para trabalhar, o mesmo para o Wexford, tá? O Wexford eu acredito que cairia nesse mesmo perfil de Athlone, só que com uma escola mais bem estruturada, mais consolidada, tá? Cork, quem é da área da farmacêutica, tecnologia, já tá com inglês bom, eu viria para Cork, principalmente pessoas que querem tentar um IELTS aí numa escola excelente como a Cork English College, super recomendo Cork. Lembrando que se você tem pouco inglês, pouco dinheiro, é bom saber que pode ter grandes dificuldades de conseguir acomodação barata e principalmente emprego, tá? O mesmo eu diria para Limerick. Limerick, infelizmente, hoje nem escola eu não tô podendo indicar mais, gente. Mas seria uma cidade interessante, assim, para quem tem algum conhecido, que já consegue arrumar um emprego e uma vaga de acomodação. Eu acho que talvez Limerick pode ser talvez uma alternativa. Sempre vou recomendar Bundoran para quem trabalha remoto e vai sobreviver aí com o seu salário do Brasil. Bundoran para quem quer fazer um spa imerso 100% na cultura e no idioma, para acelerar no aprendizado. Excelente opção por conta do custo de vida e uma excelente escola. E eu acho que é isso, né? Drogheda, eu não sei se tem tantos benefícios, tem umas gangues lá também, que tá rolando uns probleminhas ali, direto o pessoal faz protesto pra diminuir a violência, então não sei se tem tanto atrativo em Drogheda não. Mas é isso, pessoal, essas são então as 11 principais cidades que tem disponível na Irlanda. Falei um pouquinho sobre a característica de cada uma, para o tipo de perfil social, né? Como que você gosta, como que você se comporta em termos de entretenimento, atividades de lazer, custo de vida, se você não se importa em dividir quarto com várias pessoas, ou se você quer mais o seu cantinho, sua privacidade, onde você consiga pagar o aluguel com o que você ganha, né? Opções para casais que querem, de repente, alugar um imóvel próprio. Lembrando, gente, vocês não vão chegar na Irlanda alugando já, tá? Sempre vão ficar numa acomodação provisória, e aí aos poucos vocês vão tendo aí documento, PPS, referência de acomodação, referência de trabalho, para aí sim conseguir ir numa imobiliária com tudo que precisa para alugar um imóvel no próprio nome, tá? Agora, uma dica muito importante, tá? Mesmo que você seja de uma área específica e você sabe que tem mais oportunidades em Dublin, não se limite a ir para Dublin mesmo não querendo.
Porque se você não tem o inglês ainda, foca no seu inglês. E aí você pode ir para qualquer cidade da Irlanda. A cidade que vai te dar o benefício de aprender mais rápido. Você consegue se conectar mais com o inglês e evitar mais o português. Até mesmo porque, enquanto você estuda, você pode aplicar para as vagas em território nacional. Para quem não sabe, gente, mostrando aqui para vocês na tela, ó, a Irlanda é tão pequena, que se você pegar o extremo da ilha aqui, oeste e leste, né, de Galway para Dublin, eu fazia em 2 horas e meia de carro. Do aeroporto de Dublin direto, tem ônibus direto para Galway, dá 3 horas de ônibus, entendeu? Então você atravessa o país literalmente em 3 horas, 2, 3 horas de carro. Então, por mais que você atue numa área que não tá bombando naquela cidade específica onde você conseguiu o melhor custo-benefício para aprender o inglês, você pode aplicar para as vagas em território nacional. E uma vez que você tem uma oportunidade, você pega o ônibus, vai lá, faz entrevista, tal. Deu uma oportunidade? Beleza, pega suas roupas, bota dentro da mala e muda de cidade, né? Você não tem mobílias, né? Não vai ter tanto trabalho assim para mudar de casa, mudar de cidade, tá bom? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Então, para você me ajudar, você me ajuda muito hypando esse vídeo. Para quem tiver aparecendo o botãozinho de hype, clica no joinha. Se você avaliar como gostei, isso me ajuda muito a continuar evoluindo aqui no canal. Estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Eu vou deixar o linkzinho da playlist que eu tô criando para ajudar quem estiver planejando fazer intercâmbio na Irlanda. Estou fazendo tudo que eu acho que é pertinente você saber para se preparar e se planejar para o seu intercâmbio na Irlanda. Depois eu vou fazer sobre Nova Zelândia e Austrália também. Então se inscreve no canal que vem muita coisa boa por aí. Vou ficando por aqui, um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!